Você pode ter ideias brilhantes, talento acima da média e até coragem para começar. Mas se você não souber se conectar com pessoas, tudo isso morre dentro de você. Essa é uma verdade que poucos têm coragem de admitir e menos ainda de aprender. Porque aprender a lidar com pessoas não é uma técnica social, é uma estratégia de vida. Napoleon Hill escreveu que o sucesso de um homem ou mulher raramente depende apenas de esforço solitário. O que abre portas não é só sua capacidade técnica, é a sua habilidade de fazer pessoas confiarem em você, se sentirem importantes ao seu lado e quererem te ver vencer. E é aí que Dale Carnegie entra como uma chave de ouro. O livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas não é sobre manipulação. É sobre entender a alma humana e se tornar alguém magnético, confiável, desejado nos círculos certos. Napoleon Hill chamava isso de capital humano, um ativo invisível que não pode ser comprado, mas pode ser construído. Sua reputação, sua presença, seu poder de fazer alguém se sentir ouvido, visto, valorizado. E Carnegie simplificou essa arte em uma série de princípios atemporais. Você quer influência? Comece escutando mais e falando menos. Você quer alianças? Faça a outra pessoa se sentir importante, sinceramente. Quer ser lembrado? Diga o nome dela com intenção e um sorriso. Isso parece simples demais. Para funcionar, então pense nos grandes nomes que chegaram ao topo. Andrew Carnegie, mentor do próprio Napoleon Hill, não ficou rico sozinho. Ele se cercou de mentes brilhantes. Mas não por acaso. Ele influenciava com classe, com respeito, com habilidade, humana refinada. Sabia elogiar, sabia delegar, sabia reconhecer. E é por isso que criou uma fortuna com mais de 40 sócios. Nenhum deles se sentia usado. Todos se sentiam valorizados. Hill entendeu. Sem aliados, você não chega longe. Por isso ele escreveu tanto sobre o conceito de mastermind, um grupo de mentes em harmonia, que se impulsionam mutuamente. Mas o que mantém esse grupo unido? Influência emocional, vínculo verdadeiro, liderança silenciosa. E você só alcança isso quando domina os fundamentos que Dale Carnegie revelou. Vamos ser honestos. A maioria das pessoas quer ser ouvida, quer ser compreendida, quer se sentir importante, mas vivem tentando impressionar os outros com fatos, títulos, conquistas, enquanto quem realmente influencia escuta mais do que fala, observa mais do que responde, conecta mais do que impõe. Carnegie dizia: você pode conquistar mais amigos em 2 meses interessando-se genuinamente pelas pessoas do que em 2 anos tentando fazer com que elas se interessem por você. Essa é a base do charme silencioso. Aquela pessoa que chega e, sem dizer muito, conquista todos. Não por aparência, mas porque transmite segurança, empatia e respeito. No mundo de hoje, onde todos gritam, quem escuta se destaca. Quem valida, atrai. Quem entende, influencia. Napoleon Hill reforça isso quando diz: a qualidade do seu pensamento determina a qualidade da sua influência, porque você não influencia pelo que sabe, mas pelo que faz os outros sentirem perto de você. E isso é treinável. É praticável. É uma habilidade que, quando aliada à disciplina e ao propósito, te torna imparável. Vamos falar de prática. Imagine um cenário profissional. Você entra em uma reunião onde todos estão tensos. Você escuta, elogia um ponto relevante de alguém, chama a pessoa pelo nome e pergunta a opinião dela. Resultado? Você virou referência emocional naquele ambiente e as pessoas passam a seguir você, mesmo sem perceber. Esse é o jogo da influência inteligente. É assim que grandes líderes constroem impérios, construindo alianças emocionais antes de exigirem resultados. E o que Dale Carnegie nos mostra é que isso começa no simples. Um elogio genuíno, um nome bem dito, um silêncio respeitoso. No momento certo, Hill e Carnegie não estavam falando de bajulação. Eles falavam de respeito estratégico, de saber que pessoas movem o mundo e que quem sabe lidar com pessoas move o mundo junto. Se você sente que está travado na vida,
Talvez não seja falta de competência, talvez seja falta de influência. E se você quer construir esse poder, precisa começar agora, treinando a escuta. Atenção plena, palavras que curam, presença que conforta. Influência não é sobre convencer, é sobre transformar a percepção do outro sobre você e sobre ele mesmo. É fazer a outra pessoa sentir que pode mais quando está com você. Quando isso acontece, as portas se abrem. Porque, como Hill dizia, todas as grandes oportunidades vêm pelas mãos de pessoas. Algumas pessoas entram em uma sala e imediatamente atraem atenção. Não porque gritam, não porque ostentam, mas porque transmitem algo que ninguém consegue explicar e todo mundo sente. Esse algo tem um nome: presença. E presença não se compra. Presença se constrói. Napoleon Hill ensinava que uma mente bem disciplinada, com um desejo ardente e uma fé inabalável, cria ao redor de si uma força magnética. Mas essa força, para ser eficaz no mundo real, precisa saber se expressar. É aqui que entra o carisma. Dale Carnegie revelou um segredo que muitos ignoram. Você não precisa ser brilhante para ser inesquecível. Basta fazer o outro se sentir brilhante ao seu lado. Essa é a chave. As pessoas não se lembram do que você disse, elas se lembram de como você as fez se sentir. E o verdadeiro carisma não está no ego inflado, mas na empatia refinada. Carisma, no fundo, é humildade com elegância. É força sem dureza. É presença sem arrogância. E você desenvolve isso quando aprende 3 princípios fundamentais que Carnegie ensinava e que Napoleon Hill reforça com a lógica do sucesso. 1. Interesse genuíno, o maior erro de quem tenta ser interessante. É não se interessar por ninguém. Você se torna inesquecível não quando fala bem, mas quando escuta com atenção. E atenção hoje é ouro. Carnegie dizia: fale menos sobre você e mais sobre o outro. Pergunte, escute, observe, e faça isso com sinceridade. Napoleon Hill dizia: desperte nos outros o desejo de cooperar. E isso só acontece quando o outro se sente importante. E você só consegue isso com interesse real. 2. O poder de um nome pouca. Coisa tem tanto impacto emocional quanto ouvir o próprio nome dito com respeito e intenção. Carnegie foi direto. O nome de uma pessoa para ela é o som mais doce de todos. Chame as pessoas pelo nome. Lembre-se dele. Use-o com leveza e conexão. Você não está puxando o saco. Você está validando a identidade do outro. E isso cria vínculos profundos, quase invisíveis. 3. Faça a pessoa se sentir importante. Sinceramente, não elogie por elogiar. Não bajule. Mas aprenda a ver o melhor no outro e dizer isso com verdade. Você tem uma energia incrível. Admiro sua organização. Você me inspira com sua coragem. Esses comentários mudam o dia de alguém. E mais do que isso, fazem a pessoa se lembrar de você. Agora talvez você se pergunte: mas e se eu não for extrovertido? Se eu for tímido, introspectivo? Perfeito. Porque influência não tem nada a ver com extroversão. Tem a ver com energia emocional, com intenção, com clareza interna. Napoleon Hill dizia: pessoas bem-sucedidas têm uma vibração específica. E essa vibração não vem do tom de voz, mas do nível de consciência. Você pode ser discreto, mas poderoso, silencioso, mas marcante, calado, mas impossível de ignorar, desde que saiba usar as emoções certas nas relações certas. E aqui entra algo que poucos entendem. Você não precisa provar nada para ser respeitado. O excesso de esforço para ser aceito gera o efeito contrário. As pessoas sentem quando há insegurança por trás do excesso de palavras, de sorrisos, de promessas. Por isso, o verdadeiro influenciador não se apressa. Ele escuta, ele observa, ele toca com precisão. Porque aprendeu que conexão não se força, se cria. E essa criação começa com pequenos hábitos diários. Cumprimente com o olhar firme e calmo. Demonstre empolgação genuína pelas conquistas dos outros. Faça perguntas que revelam que você escutou com atenção. Lembre de detalhes da vida do outro. Saiba elogiar sem parecer forçado. Seja constante,
sem sumir quando não precisa de algo. Esses hábitos são mais poderosos do que qualquer discurso. Porque, no fim, ser inesquecível não é fazer o outro pensar em você com frequência. É fazer com que ele pense melhor sobre si mesmo depois de estar com você. Carnegie dizia, a influência real não está em dominar, mas em despertar admiração sincera. E Hill complementava, as maiores fortunas foram criadas por pessoas que sabiam inspirar lealdade por isso. Se você quer crescer, pare de tentar parecer superior. Comece a despertar grandeza no outro. A reputação que você constrói nos bastidores, nos elogios que ninguém vê, nas palavras que levantam, nos gestos discretos de bondade, é o que constrói a ponte entre você e o topo. Você não precisa gritar que é bom. Deixe que a energia da sua presença diga isso por você. Se existe uma barreira invisível que impede muitas pessoas de crescer, seu nome é orgulho. O orgulho disfarçado de personalidade forte. O orgulho que impede de pedir desculpas, que transforma conversas em disputas, que sabota oportunidades porque prefere ter razão a construir pontes. Napoleon Hill foi direto sobre isso. Ele dizia que o sucesso exige humildade estratégica, a capacidade de manter a visão maior, mesmo quando o ego grita por revanche. E Dale Carnegie, com sua maestria nas relações humanas, ensinava algo ainda mais prático. Você nunca vence uma discussão. Mesmo que prove estar certo, o outro sai magoado. E com isso você perde a influência. Ou seja, ganhar o argumento e perder a pessoa nunca é um bom negócio. Se você quer influenciar, precisa aprender a lidar com pessoas difíceis sem se tornar uma. E isso começa por dominar o seu próprio emocional. 1. Evite discussões, mesmo quando estiver certo. Carnegie repetia, evite discussões como evitaria uma cobra, porque ninguém sai ganhando. A pessoa que você vence numa briga acaba se afastando emocionalmente de você. Hill reforçava, o sucesso exige aliados duradouros. Se você se coloca como inimigo em cada desacordo, vai terminar sozinho. Por isso, em vez de discutir, aprenda a dialogar. Troque o ataque pela escuta. Substitua a acusação pela curiosidade. E, acima de tudo, valorize a relação mais do que o ego. 2. Comece. Sempre com elogio ou validação. Quer dar um feedback difícil? Corrigir um erro? Enfrentar uma resistência? Comece com um elogio verdadeiro. Carnegie dizia, comece com apreciação sincera. Por quê? Porque a resistência de uma pessoa cai quando ela se sente valorizada. Ao invés de você errou aqui, diga, você tem feito um ótimo trabalho nisso. Podemos melhorar ainda mais se ajustarmos esse ponto juntos. Isso não é manipulação. É inteligência emocional. Napoleon Hill chamava isso de suavizar a mente antes de plantar a ideia. É como arar a terra antes de lançar a semente. 3. Admita seus próprios erros. Primeiro, você quer que alguém reconheça uma falha? Mostre que você também erra. Carnegie recomendava, fale dos seus erros antes de criticar o outro. Isso derruba defesas. A pessoa deixa de se sentir julgada e começa a escutar de verdade. Exemplo, eu mesmo já cometi esse tipo de erro. Aprendi que corrigindo isso, tudo flui melhor. Vamos ajustar juntos? Essa abordagem muda completamente a dinâmica. Hill chamava isso de construir confiança pelo exemplo, e a confiança é o alicerce da influência. 4. Faça perguntas, não afirmações impositivas. Dizer o que a pessoa deve fazer gera resistência, mas perguntar o que ela acha ou sugerir caminhos convida à cooperação. Em vez de faça isso, diga, o que você acha de tentarmos por esse caminho? Você acha que isso poderia funcionar melhor? Isso devolve à pessoa o senso de valor e protagonismo. E quando ela sente que está sendo ouvida, tende a colaborar, não se opor. Carnegie dizia, faça o outro dizer sim desde o início. E perguntas bem feitas são chaves para isso. 5. Mantenha o controle emocional. Sempre. A pessoa mais calma numa conversa controla a conversa. Hill falava muito sobre autocontrole como uma das 16 leis do triunfo.
Ele dizia: quem não domina a si mesmo jamais dominará circunstância alguma. Se alguém se exaltar, critique ou tente te tirar do eixo. Respire, observe, fale baixo. Nada desarma mais uma explosão emocional do que a serenidade inabalável. Lembre-se, você não precisa reagir a tudo. Influência também é saber conduzir pelo exemplo. Pessoas difíceis não são obstáculos. São oportunidades de treinar seu domínio emocional, sua comunicação refinada e sua postura de liderança. Quando você influencia alguém que ninguém consegue influenciar, você se torna valioso. Não por ser autoritário, mas por ser estrategicamente humano. Hill ensinava: a mente que domina as emoções é a que constrói fortuna, legado e respeito. E Carnegie mostrava como isso se aplica nos detalhes do dia a dia, nas palavras que você escolhe, no tom com que você corrige, na forma como você segura o próprio orgulho para preservar uma conexão valiosa. Você não precisa de gritos para ser respeitado. Você precisa de clareza, empatia e postura. Você pode ser talentoso, disciplinado, resiliente, mas se não souber se relacionar com inteligência emocional, seu crescimento será limitado. No mundo real, o sucesso não é uma linha reta solitária. Ele é uma rede de conexões, confiança e credibilidade. E essa rede se constrói, não com atalhos, mas com carisma estratégico. Napoleon Hill chamava isso de alianças duradouras. Dale Carnegie chamava de relacionamentos transformadores. Ambos sabiam: ninguém alcança o topo sem a colaboração e a lealdade de outras pessoas. A tríade da influência: presença, empatia e visão. Esses três elementos definem o seu grau de influência e o impacto que você terá no ambiente ao seu redor. Presença não é sobre estar fisicamente perto, mas sobre ser lembrado emocionalmente. Pessoas com presença transformam ambientes com o simples ato de escutar com profundidade ou falar com clareza. Empatia é o canal mais direto para o coração humano. A empatia autêntica não é sentir pena, mas sentir junto. É saber o momento certo de silenciar, apoiar ou desafiar. Visão. Você se torna influente quando consegue enxergar além, quando inspira, orienta e eleva o outro com sabedoria e direção. Pessoas seguem quem as ajuda a enxergar um futuro melhor. Juntas, essas qualidades criam um tipo de carisma que não grita, atrai. A reputação se constrói nos bastidores. Carnegie dizia: faça o outro se sentir importante, e faça. Isso com sinceridade. Hill ia além. Construa sua reputação como quem ergue um edifício, com base sólida e atenção aos detalhes invisíveis. Sua reputação nasce quando você cumpre uma promessa pequena. Você não fala mal de quem não está presente. Você elogia com intenção e corrige com respeito. Você faz o que é certo, mesmo quando ninguém está vendo. Esses hábitos silenciosos criam um campo de confiança em torno de você. E confiança é a moeda mais valiosa do sucesso. Conexões são pontes para oportunidades. Todo grande negócio, parceria ou virada de vida começa com uma pessoa. Alguém que acreditou em você. Alguém que te indicou. Alguém que decidiu te ouvir. Mas ninguém aposta em quem parece arrogante, ansioso ou inconstante. As pessoas apostam em quem transmite segurança e humanidade. Por isso, se você quer crescer, pare de buscar atalhos. Comece a investir nas suas relações com intenção e autenticidade. Cultive vínculos sem esperar retorno imediato. Ofereça ajuda antes de pedir. Lembre-se de aniversários. E, acima de tudo, mantenha-se presente mesmo quando não há interesse envolvido. Esses gestos constroem pontes que um dia se transformarão em caminhos para seu próximo nível. O magnetismo de ser insubstituível. Hill dizia: seja tão confiável, tão magnético, tão colaborativo, que as pessoas sintam sua ausência como sentem a falta do ar. Isso não vem de bajulação nem de autopromoção. Vem de consistência, vem de entrega, vem do hábito de inspirar grandeza ao seu redor. Pessoas assim não são apenas lembradas, são procuradas. Não precisam correr atrás de portas.
As portas se abrem porque elas são vistas como solução, como apoio, como energia que eleva. Esse é o tipo de influência que constrói legados. E não importa sua área, idade ou personalidade. Esse poder está ao seu alcance. Basta você decidir. Ser quem você gostaria de seguir. Falar como quem inspira. Ouvir como quem acolhe. Agir como quem lidera com humildade. Plano de ação prático. Como aplicar a influência na sua vida. Escolha 3 pessoas importantes da sua rede e envie uma mensagem sincera de gratidão ou apoio. Crie o hábito de escutar 2x mais do que fala, especialmente em reuniões, vendas ou conflitos. Use o nome das pessoas com intenção. Isso cria conexão imediata. Elogie pelo menos uma pessoa por dia, sempre de forma verdadeira. Peça opiniões em vez de impor decisões. Isso gera colaboração e fortalece laços. Não critique em público. Corrija com respeito, sempre em particular. Reforce sua presença. Chegue antes, esteja preparado. Transmita equilíbrio emocional. Repita isso todos os dias. Você vai ver sua vida social, profissional e emocional se transformar, porque o mundo responde à energia de quem sabe se conectar. Napoleon Hill ensinou como pensar para alcançar o sucesso. Dale Carnegie ensinou como se conectar para manter o sucesso. Juntos, eles revelaram o segredo que poucos dominam. O verdadeiro poder não está em controlar pessoas, está em inspirar pessoas. E a influência que você exerce hoje é o legado que você constrói amanhã. Se você entendeu que o sucesso começa nos relacionamentos, escreva nos comentários: Conquisto com presença.